Vem cá, você falou o seguinte, você falou que meio que aprendeu ou fez se preocupar, né? Começar a se preocupar com isso depois que você se mudou, né? Você veio morar Sim. aqui na Irlanda. Eu tava pensando sobre isso, assim, que meio que a gente aprende a economia na marra aqui. Principalmente quando você chega aqui, você normalmente está com pouca grana, e aí você começa a compreender, né? Olha, eu tenho que morar num lugar barato e eu tenho que começar, claro, a ganhar mais do que eu gasto, eu não tenho cartão de crédito, aquela coisa Uhum. toda. Me conta um pouco como foi o seu começo nisso, assim, de... Eu sempre fui uma pessoa que eu não, por exemplo, eu não sabia o que era uma reserva financeira, nunca tive assim, os 6 meses. Eu sempre tive assim um dinheirinho guardado, nunca fiquei assim no 0 a 0. Hum, Mas também não tinha conhecimento nenhum, assim, não sabia nem de aposentadoria. Pra mim, aposentadoria era aquela do governo e deu. Eu nunca pensei, nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça. Aí, quando eu mudei pra cá, foi quando acho que começou a estourar essa questão de finanças, os canais, né, no YouTube e tudo mais. E aí eu comecei, sabe, o ruidinho no meu ouvido. Aí eu comecei a estudar, ver vídeos sobre isso. Aí eu falei, poxa, nossa, que interessante. Aí foi o quê? Acho que 2018. Eu cheguei aqui em 2017, porque em 2017 eu só ia pra festa, né? Queria aproveitar Dublin. Mas depois começou a pesar. Mas eu sou assim, se eu tenho uma responsabilidade, eu não falto com as minhas responsabilidades. Principalmente quando você vem de uma família que teve dívidas. Gente, eu fiquei muito assim, né? Meus pais tiveram dívidas, então pra mim ter uma dívida é uma coisa assim, não tem cogitação de eu ter dívidas. Então, não tinha muito dinheiro guardado, mas sempre tinha um pouquinho e não tinha dívidas. Mas a gente sabe que isso não é o saudável, né? Então, hum. foi estudando, realmente, na internet, aprendendo sobre isso. Aí eu vi, eu preciso melhorar o jeito que eu gasto meu dinheiro. E aí comecei aos poucos, sozinha mesmo, estudando, lendo livro, assim que se organiza então um orçamento. Só que daí eu fiquei fissurada nisso. Eu fiquei fissurada. Eu lembro que depois, né, de tudo, eu já tava morando em Londres e eu morava com a família. E eu pagava já com comida, tudo incluso. E eu lembro que eu gastei naquele mês 17 pounds. Aí eu falei, nossa, eu acho que agora eu tô demais. Eu tô demais. É verdade. Então, Que, a gente não, os extremos também não acho que é bom, sabe? A gente tem que estar ali no equilíbrio. a gente tem que se cuidar para não virar simplesmente um pão duro tio Patinhas, né? É verdade. Então, assim, eu acho que tudo, porque às vezes quando a gente fala assim, planejamento financeiro, já vem a primeira coisa, vou ter que cortar coisas que eu gosto de fazer. Às vezes você vai ter que cortar algumas coisas que estão em excesso, mas se tá tudo dentro do seu orçamento certinho, a gente pode, assim, o ser humano, ele não consegue só guardar dinheiro. A gente precisa de um lazer, a gente precisa ter troca. Então, assim, nós conseguimos fazer coisas que têm a troca um pouco mais baratas. Tudo tem um equilíbrio também, pagar nossas contas certinho e ter um pouquinho ali pra gente poder investir pra depois garantir o nosso futuro, né? Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.